Olá, amigos. Eu sou Sidney Domingues. Está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal, sempre das 22 às 23 horas, aqui na TV Max Rio. 18 anos no ar, né, esse programa Destaque na TV. Anteriormente o programa chamava Sidney Domingues. Passei por a CNT há alguns anos, passei também pela TV Bandeirantes, pela Rede TV, só não estive no SBT e na Rede Globo. Sempre acompanhando os trabalhos dos senhores deputados estaduais, para que possam o eleitor, o cidadão, tomar conhecimento do que está sendo discutido aqui no plenário, né? E no exercício do mandato dos senhores deputados estaduais e federais. Eu vou nos seus gabinetes, que eu não vou para Brasília. Então agradeço demais a sua audiência. Você que manda mensagem para mim, pode mandar pelo e-mail sidneyprodutor@gmail.com, né? E agradecer demais a audiência. Agora também na região dos lagos, quem não é assinante NET, pode também assistir através do www.tvmaxrio.net, né? Agradeço demais, sinceramente. Faço esse trabalho com o maior prazer. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20. Ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na Justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Conversa agora com o deputado Dionísio Lins, que tem muitas atribuições na Alerj. Exerce o mandato de deputado, é presidente da Comissão de Transporte e vice-presidente também da Comissão de Defesa do Consumidor. Mas o deputado apresentou um projeto que é a antiga Faculdade Nuno Lisboa, não é? Que fechou, não é isso? E agora vai ser o quê, deputado, através do seu projeto? Ô Sidney, eu quero cumprimentar todos os seus telespectadores, né, pela TV Max. O Destaque na TV é um colosso, porque quando eu falo, a minha comunidade, hoje no estado todo mundo acompanhando o seu programa. Então, para mim é uma honra. Devo dizer a você o seguinte, na minha região de Vaz Lobo, onde a gente reside, nós tínhamos a faculdade funcionando. A faculdade depois trocou de nome e aí foi vendida a um grupo. Universidade, né? E esse grupo que adquiriu, foi o mesmo que adquiriu a Gama Filho, que é o Grupo Galileu. Explodiu com a faculdade. Explodiu com a Gama Filho e explodiu com a nossa faculdade de Vaz Lobo.
E aí... Deixou todo mundo a pé, né, deputado? Quem estava se formando. Inclusive sem documentação. Sem documentação. Que é o mais grave, né? Isso é objeto do inquérito, inclusive de uma CPI que teve no próprio parlamento. Agora, o que fizemos? Entramos com um projeto de lei para desapropriar aquela unidade e ali transformar numa faculdade estadual, que é a FAITEC, não é? Isso eu quero deixar claro aqui para toda a população, que essa questão está definitivamente resolvida pelo nosso presidente da casa, André Siciliano. O presidente definiu a questão ao colocar à disposição a verba da Assembleia Legislativa para indenizar a massa falida, não é? E a verba da Assembleia para fazer a nova faculdade para atender a população. Então, a FAITEC, para nós, ali na região, vai ser uma bênção divina, porque será, Sidney, você que é acadêmico, um advogado, você sabe muito bem, conhece a área, morou em Irajá, não é? Será uma bênção divina para todos aqueles que moram na Zona Norte. Isso, principalmente ali perto de Congonhas, Serrinha, não é isso? Ali, região pobre, né? Região pobre. Exatamente. E é ensino técnico, né, deputado? Porque muita gente hoje diz assim, mas vai se formar, tal. Tem 220 mil advogados, tem não sei quantos tiver, mas ensino técnico tem emprego. Nós entendemos que a FAITEC, ao ser inaugurada ali, se Deus quiser, eu acho que esse ano ainda a gente define a questão com obra, com toda a estrutura, e aí nós vamos ter a população assistida, a juventude toda assistida, com curso de qualificação, bem como, não é? Definitivamente atendendo as pessoas que precisam de qualificação profissional, não é? A FAITEC é referência no Estado para atender a população. Então nós podemos hoje anunciar no seu programa, que lidera a audiência, que o presidente hoje ainda determinou a Casa Civil proceder, ligou para o secretário de Ciência e Tecnologia, determinou que se faça imediatamente a avaliação de valor para que o parlamento indenize e honre as obras para que a nossa comunidade ganhe essa faculdade, que será uma bênção de Deus para toda a área de Vaz Lobo, Irajá, o prédio está muito deteriorado? Não, absolutamente não. Não está. O prédio é muito bem resolvido, muito bem feito. Nada, já saiu. O policiamento controlado ali não deixou, teve no primeiro momento. Mas ele efetivamente é um colégio muito bem resolvido, não é? Era uma faculdade bem resolvida, com concreto de primeira, etc. Eu acho que nós não vamos gastar muito para recuperar. Era a antiga universidade, né? Exatamente. Primeiro Nuno Lisboa, depois foi para a universidade, e depois, ao seguir a universidade, entrou um novo grupo que mudou e aí pifou. Pegaram o dinheiro do ProUni, só para que... Aliás, conversei até com o deputado Paulo Ramos essa semana sobre o ProUni, né? E as pessoas, mas o fundo tal do ProUni. O que é o ProUni? O ProUni é o governo federal, que a pessoa vai estudar na faculdade, ele paga os 4 anos da faculdade, não é isso? E depois o aluno vai cursar. Paga adiantado. O que eles fizeram, o Grupo Lagleu? Pegou o dinheiro e fechou. Fechou, exatamente isso. E deixou todo mundo a pé. É de se lamentar, sem diploma, sem turma, sem nada. Quebrar, Sidney, uma faculdade como a Gama Filho, né, que era referência, quebraram lá. Lá o prefeito entrou no sistema e desapropriou. E já organizou para recuperar numa parceria, me parece, com o segmento comercial. Mas nós aqui não. Aqui nós vamos desapropriar. O governador Cláudio Castro já definiu que vai desapropriar e que vai entregar para a população a faculdade FAITEC, porque o presidente André Siciliano definiu que o valor ele irá doar. De modo que nós vamos ter um grande ganho na nossa área, que será a faculdade FAITEC em Vaz Lobo, na antiga Nuno Lisboa. Deputado, o PP vai caminhar junto com o governador Cláudio Castro? Sim. O progressista, né, que agora mudamos efetivamente, o Partido Progressista, ele efetivamente está definido com o governador do Estado. A nossa executiva está fechada com ele é o nosso candidato a governador, bem como o candidato a senador nosso é o André Siciliano. Já posso anunciar isso com muita tranquilidade, porque ele será o nosso candidato a senador e vai nos honrar, porque o nosso presidente André Siciliano deu uma aula de competência no parlamento. Gestão.
E aí, quer dizer, o Sidney, ele sendo senador da República, não vai faltar recurso para o Estado do Rio de Janeiro. Deputado, o Congresso hoje, né, a Câmara e o Senado, vai discutir a coligação, né, dos partidos que era proibido, né? É bom para isso, para quem é candidato, principalmente para quem tem mandato, tem de certa forma um desgaste, é mais difícil até a reeleição, porque as pessoas cobram muito. Mas para o primeiro candidato, a coligação, não é, ela facilita para as nominatas dos partidos, não é isso? Ou eu estou errado? Ô Sidney, você foi vereador e líder do Brizola na Câmara, você é um advogado, um jornalista renomado, você conhece bem de legislação eleitoral. O Distritão, que também há consenso para isso, eu acho ele um pouquinho cruel, porque, veja, ele faz juízo daquele que tem voto. Ou seja, se você ganhou com 100 mil, não importa, embaixo não puxa ninguém. No caso aqui são os 70 mais votados, no total. Independente do partido. Veja, isso é o Distritão. Mas mata os partidos, né? Mata, e corre o risco de ser aprovado. Quinta-feira vai entrar na pauta, corre o risco de ser aprovado. Veja, aí você, como bem falou antes, acha que será uma concorrência um pouquinho desleal. Mas, se o Distritão vier, nós temos que caminhar com o Distritão. Entretanto, essa segunda opção que você falou, tramita realmente na Câmara a outra possibilidade, que eu acho até mais democrática, né? Porque você faz uma coligação com dois, três partidos pequenos, soma, e aí a proporcional continua. Ou seja, você faz a primeira cadeira, a segunda, a terceira, porque o somatório dos votos dos coligados vão garantir as cadeiras e não mais assim do jeito que o Distritão quer, que são os mais votados só. Tem que ser até outubro, né? Porque a legislação para o ano que vem tem que ser até outubro, tem que estar promulgada, porque tem que ser anterior ao período eleitoral para valer para a próxima eleição, né? Segundo a liderança do meu partido, né? A informação que se tem é que tudo indica que passa o Distritão, ou se tendo algum ruído, passará a volta da coligação. Veja, eu acho que isso vai ser dentro de mais um mês, depois vai para o Senado. Isso vai ser feito com muita rapidez, porque os parlamentares querem definir essa questão eleitoral. Bom, deputado, não se pode falar em reeleição e candidatura de nada, mas de qualquer maneira o senhor está no exercício do mandato, né? E na prestação de contas é nas urnas, né? O senhor vai ser candidato à reeleição? Estão falando aqui que o senhor vai ser candidato a federal? Não, eu não serei. Eu não serei candidato a federal porque a nossa estrutura de base, Cid, como você bem sabe, é na região do subúrbio. Não é? Eu resido em Vaz Lobo, continuo em Vaz Lobo e ali eu caminho. Eu não posso deixar de estar presente na minha escola de samba Portela. Eu não posso estar no Império Serrano, eu não posso chegar à nossa banda de Madureira. Eu não tenho vocação para essa questão, não tiro, não descarto, porque a gente obedece o que o partido manda. Mas eu quero dizer que eu sou candidato à reeleição como deputado estadual. Já está na lista de pré-candidato, mas o candidato que está no mandato já é nato, né? Ele não precisa anunciar. O mandato já é nato, né? Não depende do partido. Até a próxima, deputado. Eu que agradeço e quero dizer, continue firme aí no Destaque na TV. Reclame, mande as sugestões, porque aí o Sidney Domingues faz acontecer. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Eu quero mandar um abraço aí, está divulgando muito a nossa TV Max, né? Para todo o estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, até pela Claro, e a região metropolitana, a Baixada Fluminense, aumentou muito o número de assinantes, principalmente depois da entrada da Rádio Tupi, de 6 da manhã até às 15 horas, todo aquele caixa aqui, mandar um abraço para Cidinha Campos, para o Clóvis Monteiro, né? O teu amigo lá da manhã. Vou mandar para o Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, um abraço aí. E quero mandar um abraço para o Josimar Mendes, que é o presidente do grupo, né? Isso. Que fez acontecer esse belíssimo entrosamento que é Tupi e TV Max, não é? A Tupi é o povo. A TV Max diz... Tudo vem pra cá, vem pra Max. A TV Tupi é o povo, e o povo é Tupi. É isso. E a Max vem pra Max, você vai correndo. Pra quem não é assinante net, é só entrar. Tem um site da TV Max, né? www.tvmaxrio.net. Você assiste ao vivo no mesmo horário, na mesma TV. Destaque na TV, 18 anos no ar. Na Clégia, aqui também, gravando com os deputados.
Conversa agora com o deputado Valdo Ceasa. Deputado, como é que o senhor avalia aí o governo do Estado? Tem atendido as reivindicações dos deputados? Há uma interligação aqui com o Poder Legislativo, né? Eu avalio que, falando por mim mesmo, nossa bancada, graças a Deus o governo Cláudio Castro está atendendo a gente muito bem. Bom, essa relação com o Poder Legislativo, quer dizer, as reivindicações, porque as pessoas, tem o papel do vereador, tem o papel do deputado, quer dizer, o deputado é o fiscalizador, mas é uma reivindicações que leva para o governador, né? Ele que resolve, não tem caneta, né? É porque, você está entendendo, Cid, nós temos que trabalhar de parceria, trabalhar para o Estado. A partir do momento que trabalha de parceria o Legislativo com o Executivo, melhora para a população. Como é que está a situação hoje lá daquela região que é a base de votação do senhor? Em torno de Ceasa, Irajá, Vista Alegre, Coelho Neto ali. Como é que está a situação? Quais são as maiores reivindicações que o Estado pode resolver? A maior reivindicação da população hoje é segurança. Nós temos um grave problema de segurança na nossa região, na qual a gente reivindica sempre a melhoria na região ali. Mas por causa do aumento do desemprego, pessoal de rua, hoje em dia a segurança está precária. Bom, aquela região ali é coberta por causa de batalhão? Quem cobre ali é o 9º Batalhão e o 41. Bom, agora, deputado, como é que o senhor vê essa discussão em Brasília das coligações, né? Dos partidos poderem se coligar para concorrer à eleição? É válido isso? O senhor é favorável? Hoje está em votação lá o Distritão e a coligação. Eu acho que é válido, porque tem partido aí que não consegue ter um número suficiente de candidatos. O Distritão talvez não passe, né? Não há uma manifestação, mas a coligação, só para quem não entender, são os partidos que se unem, né? Para eleger 3, 4, 5 deputados, né? O Patriota sempre fez coligação anteriormente, né? Porque antes era PEN, né? Você era do PEN, não era isso? Eu iniciei no Patriota hoje, mas eu era do PEN. Só que o nosso partido, a primeira vez, se coligou. Eu era vereador na época na coligação. Para deputado eu já vim correndo puro mesmo. Onde é que o Patriota vai? Tem uma orientação nacional ou é o estadual para coligação aqui em torno da candidatura de governador e senador majoritário? Não, a nacional não decidiu ainda. Eles estão vendo como é que vai a saída. Vai depender muito também do assunto que vai decidir quais são as regras da eleição. Todo ano muda uma eleição, né? Muda a regra, né, deputado? Mas vamos torcer para, com fé em Deus, vai melhorar. Obrigado, deputado. Um abraço. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando da possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bidis, Aba e Carpenter, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bidis, Aba e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados.
plenário da Leste, estou recebendo aqui o prefeito de Areal, Gutinho, né? E conversando com o deputado Luiz Martins. Prefeito, a Areal hoje tem 2 vinícolas que produzem uma qualidade de vinho boa aqui no Rio de Janeiro? Sidney, primeiro um prazer estar com você aqui hoje na Assembleia Legislativa, todos que nos acompanham pelo seu programa. Realmente, hoje a Areal está no topo da produção de uva no estado, são as 2 maiores vinícolas no estado do Rio que nós temos hoje, e temos outras também saindo, né? Então nossa expectativa com isso, não só gerar um vinho de qualidade, mas gerar também uma identidade para a Areal, para toda aquela região serrana ali, fomentando o enoturismo, melhorando a economia local, empreendendo aí diversos outros empreendimentos também na área pública para desenvolver o turismo e fortalecer mais um roteiro do turismo no estado do Rio. As perspectivas são muito altas e a qualidade do vinho, sem dúvida, atenderá. Prefeito, essas vinícolas já tinham tradição ou é uma implementação nova? São 2 vinícolas que estão iniciando hoje o empreendimento na região e a gente conta com uma larga experiência de Minas, mas estamos caminhando para ser o topo 1 realmente de produção de uva no estado, junto aos empreendedores, né, da iniciativa privada que estão investindo nisso no município. Então é uma grande alegria para a cidade ter esse título hoje na capital da uva no estado. Bom, o deputado Luiz Martins está apresentando o projeto de lei, né? Sim, o deputado está apresentando o projeto hoje de identificação, né, de Areal como capital da uva no estado do Rio. E futuramente nós vamos fomentar também a tributação, o incentivo econômico para que outras possam se desenvolver na cidade e na região. Quais são as maiores dificuldades hoje do município pequeno, com as faltas de recursos de todos os municípios com essa pandemia? Sim, hoje as maiores dificuldades passa não só a Areal, mas todos os municípios pequenos, é aumentar a sua receita, diminuir suas despesas, né, para ter maior capacidade de investimento. Mas graças a Deus a gente tem tido um grande apoio e incentivo do governo do estado, junto ao governador, ao presidente aqui na Assembleia, e a gente tem vivido aí um novo momento de expectativa de geração de emprego, geração de renda e de investimentos na cidade. Bom, pode fazer um roteiro turístico também para Areal, para conhecer as vinícolas, né? Exatamente, Sidney. A gente tem lá grandes histórias, né? Frequentou no município no passado do Getúlio Vargas ao Bulemar, então nós estamos incentivando, além da criação de parques municipais temáticos, mercado de produtores, nós estamos fomentando realmente isso. É um turismo, planejando a cidade para o turismo. Obrigado, prefeito. Obrigado, Sidney. É um prazer estar com vocês e obrigado a todos que nos assistem. Conversei com o prefeito Gutinho de Areal. Vou fazer uma visita a essa vinícola. Eu estive recentemente na Serra Gaúcha, né? Fiquei encantado lá com todo o aparato e utilizando aqueles recursos, né? E as vinícolas lá funcionando. Parabéns. Obrigado, fico no seu aguardo. Conversa agora com o deputado Luiz Martins. Deputado, eu fiz uma entrevista com o prefeito que esteve visitando aqui, de Areal, né, o Gutinho, né? E o senhor apresentou um projeto, né? No que diz respeito às vinícolas, né? O Gutinho, o prefeito de Areal, um jovem prefeito, como é que vocês acabaram de assistir a entrevista dele. E ele é um empreendedor na política. O sonho dele é transformar e vai conseguir transformar Areal. Hoje estão instaladas 3 vinícolas em Areal, indo para 5. Hoje não estão implantadas mais 2 por falta de mudas no Brasil. Uma é do Roberto Medina, que está faltando muda. E com isso ele conseguiu incrementar a cidade, trazer novos empresários para lá. Vai fazer uma vila toscana nesse local. Então nós todos, a contribuição que nós poderíamos dar através do mandato, que foi o Filipinho, que trabalhou no passado para o deputado Geraldo Moreira, que trouxe essa ideia para nós, e conseguimos aprovar na Assembleia a Cidade da Uva. A Cidade da Uva se torna Areal e vamos ter os melhores vinhos do estado do Rio de Janeiro, com certeza, e do Brasil, ali produzido em Areal. O clima e a terra também ajuda, né? Ajuda, propicia tudo, e o investimento que eles têm feito de infraestrutura do prefeito, do Gutinho, é de fundamental importância para que possamos alavancar aquele local com novos empregos e nova vinda de turista para conhecer as vinícolas. Conhecer as vinícolas. Eu estive agora recentemente, há uns 4 meses agora lá na Serra Gaúcha, lá fiquei impressionado com o número de turistas. Para uma viagem lá, você paga... você tem uma ideia, deputado? Eu fui numa vinícola, na Tocumã, um negócio... Jocumã. Paguei R$40, você tem ver todo o trabalho da vinícola, né? E depois você oferecido um vinho, que você pode usar os R$40 para comprar o vinho.
Isso que é o bom emprego, né? Esse é o bom emprego. Bom emprego é você conhece a cidade, consome não só o vinho, como outras coisas. É Jolimão. E tenho certeza que vai acontecer isso, Ariel. Você às vezes vai para fora do país, no Chile, para conhecer vinícolas. E aqui a 1 hora do Rio você vai... Argentina, Mendoza, né? Ariel, já teve uma produção de vinho lá, tá? Em Areal. Então, é só alavancar isso. Já compraram os barris de carvalho vindo da França. Então, homenagear a administração do prefeito Gotin, principalmente a população de Areal, que tem um grande prefeito, e vamos ter ali um conjunto de pessoas que serão empregadas nas vinícolas de Areal. Valeu, deputado. Valeu, Cid. Mais uma vez. Valeu, prefeito. Prefeito é o nosso Gotinho, jovem empreendedor, jovem prefeito. É isso que a política precisa, de jovens e com ideias jovens. Valeu. Conversa agora no plenário da Alerj, ex-deputado Zé Bonifácio, hoje prefeito de Cabo Frio. Tem uma programação extensa lá em Cabo Frio, com todas as dificuldades que os municípios, em resumo, estão passando. Cabo Frio continua na luta. Estamos aí, nós estamos com muito cuidado, ainda porque em plena pandemia, já diminuindo o ritmo de contaminação, o número de contágios em Cabo Frio tem diminuído, de internações e mortes também, e nós estamos agora começando a abrir o parque de exposições da cidade, que estava meio abandonado. Já temos uma programação para outubro, de uma exposição do cavalo Manga Larga Marchador. Para a primeira quinzena de novembro, temos a exposição do cavalo Quarto de Milha. Serão mais de 800 animais e criadores expondo lá. E na última semana de novembro, vamos fazer um grande evento, o primeiro evento de Nelore, de uma exposição de Nelore em Cabo Frio. Virão criadores do Espírito Santo, do Estado de Minas, do Rio de Janeiro. Enfim, vamos aí com a agenda completa de eventos lá na cidade. A dificuldade aí da pandemia de todos os municípios do país inteiro, né? Agora vai dar um reforço. Cabo Frio vai ser beneficiada com essas verbas da SEDAI que o governador está destinando? Não, em princípio não, porque Cabo Frio já tinha tido os serviços em 1996 terceirizados. Lá é terceirizado. Então não será contemplado para isso. Mas nós estamos interessados aí na medida em que o número de vacinas, o nosso pleito é aumentar o número de doses de vacina para Cabo Frio e para toda a região dos lagos, para o Brasil todo. Quanto percentual hoje de vacinados lá em Cabo Frio? Na primeira dose nós já atingimos mais da metade da população, um pouquinho mais, e na segunda dose em torno de 25%, 26%. O turismo já está voltando? Já está voltando nos fins de semana, já está voltando agora, esse final de semana é um feriado municipal, mas é uma festa religiosa da padroeira de Cabo Frio, que é a Nossa Senhora da Assunção. Aqui no Rio, a Nossa Senhora da Glória. Em Maricá, a Nossa Senhora do Amparo. E aí, setembro já é um mês mais movimentado. Nós estamos tomando medidas de controle, né, da cidade, da entrada de ônibus, discussão, sem impedir, mas de forma controlada. Então, começa a aquecer novamente a economia da cidade. Bem-vindo à sua antiga casa. Obrigado, querido. É um prazer muito grande estar com você e com todos os seus espectadores. Prefeito de Cabo Frio, Zé Bonifácio. Conversa agora com a deputada Alana Passo. Deputada, como é que a senhora vê agora a retomada? Você é presidente da Comissão de Turismo aqui da Assembleia, né? Como é que a senhora vê agora essa retomada da atividade econômica, das liberações com o avanço da vacinação do Covid? Boa tarde a todos. Assim como foi dito em relação ao avanço das vacinações, eu acho que esse é o tema primordial para que realmente venha dar uma certa tranquilidade, porque entendemos que a retomada da economia do nosso país é literalmente através do turismo. Só que com isso tem que ser um turismo de responsabilidade. Eu, como presidente da Comissão de Turismo, eu tenho ouvido diversos setores do trade turístico e muitos empresários, muitos profissionais perderam seus trabalhos nesse momento da pandemia. Então, com a retomada do turismo, a crescente na economia e o aumento das vagas de emprego, eu acho que isso é muito importante para o nosso país, principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
O prefeito Eduardo Paes anuncia que vai ter Réveillon e a partir de setembro uma retomada aí das atividades normais, né? Está na hora já de acontecer isso agora, a vacinação não avançou tanto ainda? Como eu disse, para todo o trade turístico isso é de suma importância. São muitos profissionais, são muitos empresários. Agora, já interno, iniciou, né, no nosso estado aqui, principalmente, com tantas belezas naturais que nós temos. Nosso estado é muito rico em pontos turísticos, mas uma vez eu reafirmo, com responsabilidade e com comprometimento com o avanço das vacinações e com a responsabilidade de que essa pandemia vai estar se sanando o mais breve possível. A questão da vacinação na Baixada Fluminense, como é que a senhora está acompanhando isso? Em relação à vacinação no todo o estado, pelo que eu tenho visto, tem tido um bom andamento. Eles estão conduzindo de acordo com as idades, com as suas classes principais. E é tudo para dar certo. O governo federal ele tem feito as compras, tem enviado para todos os estados e o nosso país vai avançar, eu creio. E a nova casa aqui do Palácio Lúcio Costa? Esse é um outro tema muito importante para mim, especial, o primeiro mandato que eu tenho, né? E eu pude ter a honra de poder ter vivenciado os dois plenários, o antigo e o novo. Então, assim, para mim é uma honra poder estar iniciando esse semestre aqui nesse novo plenário, lindíssimo, com alta tecnologia e trabalhar cada vez mais. Foi para isso que a população depositou confiança na gente, é para isso que estamos aqui reunidos e nada melhor que uma casa nova, né? Com certeza. Deputado, eu vi através da imprensa, né, que a possibilidade de ventilar do seu nome ser candidato ao Senado, né? Existe algum fundo de verdade a essa possibilidade? Porque na política tudo isso pode acontecer, né? Principalmente estando longe ainda da eleição, né? Então, muitas pessoas têm me feito essa pergunta. Eu me senti muito honrada quando eu vi o meu nome caminhando nesse cenário do Senado. Me senti muito honrada porque eu vi que ele foi muito bem aceito, a população gostou muito, isso mostra que eu tenho trabalhado, tenho feito um trabalho com excelência, mas, como eu disse, eu sou soldado do presidente Jair Bolsonaro, eu sigo as ordens que vêm de cima, estou como deputado estadual e se ele achar necessário me colocar em outro patamar para que eu possa estar ajudando de alguma forma, o eis-me aqui é certo. A senhora acredita que o caminho do presidente da República possa ser um retorno ao patriota, quer dizer, em função do Flávio Bolsonaro, ou então caminhar junto ao PTB, ou ainda tem um tempo para resolver isso? Pelo que eu sei, o presidente está tendo as conversas dele, né? Ele age na tranquilidade, na sabedoria, e no final ele vai fazer a melhor escolha possível. Obrigado, deputado. Nada. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967 19 47 20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Nesse bloco eu converso com o deputado Paulo Ramos. E, deputado, o senhor faz parte da comissão, né? A comissão que já encerrou e fez o relatório final do voto auditável, né? Que o pessoal apelidou de voto impresso, né? Até tumultuando a avaliação do povo, né? Agora vai para o plenário. Existe uma situação política
que é muito complicada. Primeiro, o embate entre a confiabilidade das urnas e a inconfiabilidade. Há aqueles que acreditam piamente no voto eletrônico, achando que é inexpugnável. E há aqueles que entendem o contrário, que não basta admitir a impossibilidade de fraude. É preciso acreditar nisso. Porque você não tem possibilidade nem de provar que houve, nem de provar que não houve. Que é inviolável. Sob a alegação da inviolabilidade. E nós ouvimos técnicos que demonstram claramente que é possível violar. Mas como a discussão perdeu completamente o rumo, virou questão de fé. A crença. Eu acredito ou eu não acredito. E isto também foi conduzido, especialmente, e tem que reconhecer isto, até lamentando sobre certo aspecto, que nós do PDT sempre defendemos a possibilidade da certificação do resultado, a verdade eleitoral, discutir esse mecanismo. Mas, lamentavelmente, não é a politização, porque tudo é politizado. Vamos dizer esse negócio, estão politizando, tudo é politizado. Não existe a possibilidade de não ser politizado, nada. Tudo é politizado. Mas o presidente da República, ao invés de debater, utilizando argumentos, ele deu ultimátum, intimidando, frustrar o processo democrático se a defesa do voto impresso, na visão dele, não fosse aprovada. E aí surgiu uma reação. Mesmo setores que estavam discutindo um outro mecanismo de auditagem se afastaram, porque são setores comprometidos com o Estado Democrático de Direito. Agora, a mídia também não colocou, e não faltou ele também dizer isso aqui, ó. Olha aqui, não é voltar voto impresso, de papel, não. Todo mundo está pensando que é isso. Não é. Mas o presidente da República, ao invés, já que ficou o embate entre ele e o presidente do TSE, ele deveria, pelo menos, apresentar argumentos. Não, veio com ameaça. Ou é assim, ou não tem eleição. Tiro, porrada e bomba. E aí, alguns, inclusive nós do PDT, que estávamos debatendo uma alternativa, nos distanciamos. O partido decidiu se afastar desse embate para não ser confundido com qualquer manipulação golpista. Porque o PDT é o partido, na sua origem, das vítimas do golpe. A começar pelo João Goulart, que era o presidente da República, do nosso partido. Não o PTB de hoje, mas o PTB de Vargas, Jango e Brizola. Verdadeiros trabalhistas, né? Mas por quê? Porque existe uma coisa que a população às vezes não se apercebe. Nós estamos concentrados nesse debate. Na comissão, a derrota foi fragorosa. Mas para o presidente Bolsonaro ser derrotado na Câmara dos Deputados, em qualquer de suas comissões, aqueles que são da base de apoio é que votam contra ele. E somando com o voto da oposição, ele é derrotado. Então, ele está sendo derrotado não pela oposição. A oposição já é óbvia, é a oposição. Mas parcela da base de sustentação dele caminha de braços dados com a oposição. E aí, exclusivamente, nesse debate do voto impresso ou não impresso, auditável ou não auditável, se o sistema é confiável ou não é confiável. Por quê? Porque a boiada está passando. Enquanto nós estamos aí presos a esse debate, já foi votada a privatização da Eletrobras. Essa semana, Correios e Telégrafos.
Aqui ainda estamos num embate em relação à SEDAI, que foi uma chantagem feita pelo governo do Estado com o apoio do governo estadual. O Bolsonaro hoje tem uma maioria tranquila na Câmara. Estamos lá lutando contra a reforma administrativa, acabar com o concurso público, acabar com a estabilidade do servidor, virar tudo nomeação política e indicação. Mexe Então, com quem está no exercício, quem é funcionário público. Na verdade, os novos critérios de avaliação, como é que nós vamos... É uma situação tão esdrúxula, que o presidente da República diz: não terá, nenhum servidor atual será alcançado. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, diz rigorosamente a mesma coisa. Vamos ver. Porque o presidente da República, antes de ser presidente da República, era contra a privatização dos Correios, contra a privatização da Eletrobras. De repente ele ficou a favor. Qual é a confiança que nós podemos ter? Nenhuma. De qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer em relação ao processo eleitoral, a aferição do resultado, o que eu estou querendo dizer é que enquanto aparentemente nessa questão ele vem sendo derrotado e dá a impressão de que a oposição a ele é maior, nas questões concretas ligadas imediatamente à vida da população, essa base de sustentação dele, vota com ele. Vota com ele. Então votou agora os Correios e Telégrafos. Vota com ele a privatização das refinarias da Petrobras, a Randolfo Alves no Bahia. Votou com ele a privatização da Eletrobras, com o argumento de que tudo que é privatizado é para o bem, é para gerar empregos, para ter investimentos. Aí eu digo assim: você sabe que a empresa de ônibus é privada? Você sabe que as distribuidoras de energia elétrica são empresas privadas? Que o trem é empresa privada? Você sabe que a energia elétrica, que o gás, o metrô, tudo é tudo empresa privada. Pô. Você pega a sua conta de luz para pagar, você se revolta? É empresa privada. E a gasolina? É empresa privada. Porque a Petrobras deixou de ser um instrumento de política pública. A paridade com o preço internacional, a dolarização. Agora o Banco Central aumentou o valor do dólar de 4,25 para 5,25. Isso influi no custo da importação. Como importa derivados de petróleo, vai bater lá na conta. E pode não importar? Pode. Pô. Basta as refinarias da Petrobras refinar. Estão com capacidade ociosa. Então, nós temos que fazer uma separação. O que é que está acontecendo na vida das pessoas? As donas de casa vão ao supermercado. Como é que está a inflação dos gêneros de primeira necessidade? Que afeta a inflação que afeta o mais pobre. A cesta básica, né? A cesta básica. Então, nós temos que separar as coisas. Nós não podemos ofuscar a realidade com um debate que ainda insinua com possibilidades golpistas. E aí, eu falo dos partidos de oposição, mas que estavam querendo discutir, sinceramente, mecanismos mais confiáveis de constatação do resultado, PDT e PSB, que tendo em vista as insinuações golpistas, ou é assim ou não tem eleição, não vamos nos confundir. E ao mesmo tempo queremos nos concentrar no debate das questões que envolvem o dia a dia da população. Fomos derrotados nos Correios, mas vamos continuar lutando. Os Correios e Telégrafos, 358 anos. A empresa está presente em todos os municípios. Dá lucro. 1 bilhão e 500 milhões em 2020. Não tem dinheiro para investir? É só investir o lucro. Se investir 1 bilhão e 500 milhões por ano do resultado financeiro alcançado pela empresa, esse papo de modernização não é verdadeiro, porque tem municípios
Deixa eu lhe dizer, são quase 400 municípios que são os lucrativos. Mas o Correio está dando presente nos quase 6 mil municípios brasileiros. E o Banco Postal tem município que só tem agência do Correio. Banco Postal. A pessoa poder sobreviver ali. Então... Pagar suas contas, não é isso? Então quer entregar, vai entregar a quem? A HDL? Vai entregar ao FedEx? Quem é que vai assumir isto? Mas o povo vai ser prejudicado. Porque quando pega lá o telefone, quando vem a conta, quando cai o sinal, quando não tem sinal, a empresa de telefonia, as telecomunicações foram privatizadas. E a Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era estatal. Foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. A Vale do Rio Doce era lucrativa, pagava melhor aos seus funcionários, seus trabalhadores, e mesmo sendo uma mineradora que causa problema ao meio ambiente, tinha responsabilidades ambientais. Foi privatizada. Vai lá ver. Mariana, Brumadinho. Quais são as... Agora vem fazendo propaganda. Depois da tragédia, vem fazendo propaganda. Mas é empresa privada. A Hidroalonorte, norueguesa, lá no Pará, jogava todos os seus rejeitos nos rios. Empresa privatizada, privada. Tudo empresa privada. E pior, tem estatal estrangeira, como se empresa privada fosse aqui no Brasil. Deputado, aqui para o estado do Rio de Janeiro, a SEDAI foi privatizada. O senhor sempre foi contra a privatização ainda não foi. Ainda não? Ainda não foi. O que falta? Não, agora eles estão tentando concluir o processo. Eu, esta semana, estive com o ministro... Mas o governador já está distribuindo dinheiro. Eu estive com o ministro Gilmar Mendes, que é o relator de uma ação proposta pelo PDT. Eu não fui lá, obviamente, eu respeitosamente não fui lá tratar do mérito. Mas, obviamente, tive o dever de dizer que tenho uma posição histórica contra o desmonte, contra a soberania nacional. Então, também aqui, considerando a água um bem fundamental, também sou contrário à privatização da SEDAI em homenagem ao interesse da população. Mas eu não fui lá argumentar em relação ao mérito. E o PDT alega o quê? Somente fazer a solicitação a ele para julgar a ação. Julgar a ação. Que tem objetivo? Demonstrando claramente as ilegalidades, as inconstitucionalidades desse modelo de privatização. E tem uma trivial. O BNDES foi quem fez o projeto de privatização. E o Banespar, que é o braço de investimento do BNDES, se associou a uma empresa que ganhou um lote. Ele não tem informação privilegiada nisso? Quer dizer, então, nós estamos diante de uma situação em que tudo é justificável quando é para atender aos interesses de uma determinada visão política, que defende o Estado mínimo ou o Estado nenhum. Afastar o Estado de todas as atividades. Qual é a diferença de Estado mínimo para nenhum? Para quem não sabe. O Estado mínimo é quando o Estado ainda fica controlando alguma coisa. Ainda tem. Se analisar tudo que foi privatizado, desde Collor e Itamar, passando por Fernando Henrique, tendo uma interrupção no período petista, porque teve interrupção, chegando Temer para cá, se olhar tudo que foi privatizado, diz assim, se privatizar fosse a solução, já não estaríamos com nenhum problema. Porque já privatizou muito. O que falta privatizar é muito menos em relação a tudo que já foi privatizado. Então, o Paulo Guedes diz agora aí nos jornais, 60% do resultado com as privatizações serão destinados ao pagamento da dívida pública. 60% para pagar a dívida pública. 20% para um programa social do presidente da República na perspectiva da luta pela reeleição. Mas 60% vão para pagamento da dívida pública. Essa referência que o senhor fez agora é o chamado o Bolsa Família, que vai mudar de nome, né? Brasil, não sei o que. Vai mudar de nome. 20% quer destinar a isso. E mais, agora vai dar um calote com os precatórios. Quem é que tem precatório contra o governo? Cidadão comum. O servidor público.
Você sabe que precatório já foi alvo de debates, né? O precatório... Grandes empresários também têm, né, deputado? O precatório é o documento. Se chama precatório o título, né? De quem tem a cobrar do governo. Determinadas, não são os empréstimos, aquilo que ganhou em ação judicial. Se transformou em precatório. Que tem que seguir uma ordem para pagamento, né? Isso depois de muita luta. Antes havia assim, seletivo, paga isso aqui, não paga esse? Paga esse aqui, leva tanto, me dá então tanto, ficou me dá tanto que eu consigo Tribunal liberar. de Justiça aqui no Rio tendo que ele administrar o pagamento. A ordem de pagamento. Muito bem. Quando tudo caminha num sentido, o governo agora vem para dar esse calote. Igual o Collor não se apropriou da população. Ele disse o quê? Não, ele não diz nada. Ele quer não vai pagar. Ele quer usar esse dinheiro para a política social dele. Ele quer usar o dinheiro para supostamente atender aos mais pobres. Agora, deputado, tem a compensação. São aquelas pessoas que têm débito com o governo e usam esses precatórios para fazer uma compensação de crédito e débito, né? Quando suspender também? Ele não quer, suspende tudo. O que ele quer é ter recursos financeiros para bancar no ano da eleição. Que tem que dizer isso. É no ano da eleição as políticas sociais. Cada um que observe. Agora, e aquele cidadão que tem um crédito pequeno a receber e não recebe? Depende daquilo. Foi prejudicado na sua vida pessoal. Eu não estou falando dos grandes credores, não. Porque se ele diz assim, olha, eu vou parcelar precatórios acima de 50 mil reais. E daí? Pronto. Era um critério. Mas alcançar aqueles milhares de pequenos credores é inaceitável. Deputado, eu vou precisar encerrar a nossa participação e nós vamos continuar na próxima semana conversando sobre esses assuntos todos aqui. E só para a gente encerrar aqui agora, existe um movimento de desestabilização para tentar tirar o Bolsonaro. Com essa base forte que você tem do Centrão aqui, há essa possibilidade? O senhor sempre se manifestou dizendo que tem que ser no voto, né? É o seguinte, não há possibilidade. Zero. Quem está acreditando na possibilidade de um impeachment, e por que não é possível o impeachment? O presidente arrouba. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro, com o Paulo Guedes, ministro da Economia, está atendendo aos interesses do capital, pô. Está prejudicando, retirando direito dos trabalhadores, está beneficiando os bancos, pô. Está lá a autonomia do Banco Central, estão aí as privatizações. O governo Bolsonaro é um governo neoliberal. E agora, né, continua com as privatizações e ainda a reforma administrativa. Porque a reforma tem que dizer isso. Tem os grandes salários, votamos para impedir recebimentos acima do teto. Agora, quem está sendo alcançado com essa reforma administrativa, primeiramente, são os servidores que recebem menos, os servidores municipais, os servidores estaduais. Quanto é que ganha um profissional de saúde nos municípios? Quanto ganha um profissional de saúde no Estado? Quanto ganha na União? Quanto ganham os professores, os profissionais da educação? Quanto ganha o pessoal da segurança? Quanto é que ganha um PM? Quanto é que ganha um policial civil? Quanto é que ganha um policial penitenciário? Quanto é que ganha? Tem que ver lá. Quanto é que ganha o soldado da PM? Quanto é que ganha o cabo? Quanto é que ganha o sargento? Tem que olhar o salário. E a reforma administrativa alcança todo esse pessoal. Deputado, vamos conversar sobre nesse tema na próxima semana. Vamos gravar para ficar bem claro essa questão de reforma. Cid, nós não podemos. A grande questão é que nós estamos vivendo um turbilhão de temas, porque o governo não tem um projeto. O governo é uma colcha de retalhos. Não tem um projeto de país, mesmo para você discordar. E tragicamente, um governo ocupado por militares das 3 Forças Armadas, dos maiores escalões dentro da máquina administrativa. Uma pulverização a partir de cargos ministeriais,
Um governo entreguista? Um governo que não tem compromisso com a soberania nacional? Agora mesmo, nessas últimas semanas, a presença aqui de representantes do governo americano, da comunidade de informações, da Agência Nacional de Segurança, da CIA, tudo aqui no Brasil. Eles estão conversando com quem aqui no Brasil? O que eles estão fazendo aqui nesse momento? Pouca notícia sobre a presença verdade. deles. Como diria o governador, algo há. Então, algo há. De qualquer maneira, a pandemia ainda está aí. Está aí. A falta de vacinação, a falta de vacinas, criando dificuldades para os esquemas, para a logística para a vacinação, as pessoas morrendo, se contaminando, e nós não temos perspectiva de encerramento disso. A cada dia é um susto novo. Agora tem a variante. Esse negócio de variante Delta, variante, isso é a mesma coisa. De qualquer maneira, é aquela palavra que disse lá o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Temos que aproveitar a atenção da mídia sobre a Covid e agora sobre o voto impresso, eu estou incluindo, não é isso? Mas a boiada tem que ir passando. A boiada está passando, meu irmão. Aquilo que o governo se propõe a fazer para atender ao capital contra os trabalhadores, contra o povo, o governo vem fazendo. E é por isso que nós do PTT resolvemos nos distanciar, queremos sepultar de vez, pelo menos nesse período, o debate sobre o processo eleitoral. Obrigado, deputado Paulo Ramos, deputado federal do PTT, sempre veemente. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando a possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenter, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV. Eu sou Sidney Domingues. Que peninha, tenho que ir embora. Gostaria de estar apresentando mais entrevistas com os deputados para você. Mas não esqueçam, sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui na TV Max Rio. Vem para Max você também. O Rio corre para Max. Até a próxima semana, aqui no Destaque na TV.